Olá, queridos amigos. Eu te convido hoje a refletir sobre algo profundo e precioso, algo que pode transformar a sua vida a partir deste momento. Ao final desta reflexão, tem um bônus especial que só você, que se dedicar a assistir o vídeo até o fim, vai receber. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e um guia infalível para a nossa jornada aqui na Terra. Por isso, vamos começar nossa meditação com uma passagem que tem falado profundamente ao meu coração ao longo dos anos. Romanos 12:21 diz: "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Essa mensagem de Paulo, escrita aos Romanos, é um convite à reflexão. Não se deixem vencer pelo mal, ele nos orienta. Muitas vezes em nossas vidas cotidianas, estamos diante de situações que nos desafiam a seguir esse ensinamento. O mal, as dificuldades, as injustiças, os desentendimentos e as provocações podem facilmente nos fazer sentir derrotados. Muitas vezes, ao reagirmos de maneira impetuosa e agressiva, acabamos nos deixando dominar pela situação, pelas emoções e pelos impulsos humanos. Mas a palavra de Deus nos convida a algo diferente, a vencer o mal com o bem. Esta instrução não é apenas um conselho moral, mas uma estratégia espiritual que traz consigo a transformação. Imagine comigo, se ao invés de responder com raiva, ódio ou ressentimento, você escolhesse responder com amor, perdão e bondade. Não estou dizendo que isso seja fácil. Pelo contrário, em nossa natureza humana, temos a tendência a reagir impulsivamente, especialmente quando nos sentimos atacados ou injustiçados. Porém, essa é a verdadeira revolução que Deus nos pede. Essa é a resposta divina ao mal que nos envolve. E mais, o versículo nos desafia a não permitir que o mal vença. Isso não é algo passivo, como quem espera a vitória do bem, mas um convite ativo a fazer o bem, a se opor ao mal, com ações que honrem a Deus e que reflitam o seu caráter. Jesus é o maior exemplo disso. Ele foi o maior de todos os homens, o Filho de Deus, e ainda assim foi humilhado, maltratado e crucificado sem reagir com maldade. Ao contrário, ele perdoou, amou e orou pelos seus inimigos, demonstrando que o amor e o perdão são mais poderosos do que a vingança e a ira. Ao meditar sobre esse versículo, eu percebo como muitas vezes temos a tentação de seguir o caminho mais fácil e natural, reagir com o mal. O que é mais fácil? Responder com agressividade, com palavras duras, com rancor, ou agir com paciência, misericórdia e bondade? O mal, muitas vezes, parece mais forte. Parece que, ao respondermos ao mal com o bem, seremos mais vulneráveis, mais fracos. Mas a verdade é que o mal nunca triunfará quando somos cheios da graça de Deus, e o bem sempre prevalecerá em Cristo. No entanto, há um passo a ser dado para entender como podemos praticar isso em nossas vidas diárias. O que isso significa, na prática, vencer o mal com o bem? Eu acredito que, ao darmos uma olhada na história de Moisés, podemos encontrar uma compreensão mais profunda dessa verdade. O exemplo de Moisés, relatado no Antigo Testamento, é impactante e revelador. Em Números 12:8, o Senhor diz: "Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés?" Moisés, um dos maiores líderes que Deus levantou, foi alvo de críticas e rebeliões de seus próprios irmãos Arão e Miriam. Eles, ao invés de entender o plano de Deus para suas vidas, começaram a questionar e criticar Moisés, causando divisões no povo. Mas Deus, com todo o poder que tem, defendeu Moisés de forma firme e severa. Ele diz: "Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés?" O Senhor estava afirmando a autoridade de Moisés, mesmo diante das críticas e oposição. Esse episódio nos ensina algo fundamental. O Senhor honra e defende aqueles que são fiéis a Ele. E embora Moisés fosse um homem como qualquer outro, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel.
Através de Moisés, vimos como Deus revelou sua glória e força. Mesmo sendo alvo de críticas, Moisés seguiu em frente, confiando no Senhor. Agora, olhemos para nós, para a nossa vida cotidiana. Quantos de nós já passamos por situações de crítica ou de rejeição, especialmente daqueles que nos cercam? Quantas vezes somos alvos de palavras duras, de desconfiança ou até de ataque aberto? Como reagimos a isso? O que o Senhor nos ensina com o exemplo de Moisés é que mesmo quando somos criticados ou atacados, nossa confiança deve estar em Deus. Ele é o nosso defensor, o nosso escudo. E quando permanecemos firmes no Senhor, Ele nos honra e nos capacita para continuar cumprindo a missão que Ele nos deu. Ainda no Antigo Testamento, em Números 13, temos a história dos espiões enviados para explorar a terra prometida. Deus havia prometido ao seu povo que lhes daria a terra, mas quando os 12 espiões voltaram da missão, 10 deles trouxeram um relatório negativo e desanimador. Eles relataram que a terra era habitada por gigantes, que as cidades eram fortificadas e que era impossível conquistar aquela terra. Apenas Josué e Calebe se mantiveram firmes, confiantes nas promessas de Deus. Eles disseram: "Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra." Essa história revela algo muito importante sobre como devemos lidar com as dificuldades que surgem em nossas vidas. O medo é natural, mas ele não pode nos paralisar. Quando nos deparamos com desafios, seja em nossos relacionamentos, no trabalho, na saúde ou na nossa fé, podemos sentir medo. Mas o que Deus nos ensina, através de Josué e Calebe, é que a confiança nas promessas divinas deve ser nossa resposta. Josué e Calebe não negaram os desafios, mas afirmaram com coragem que se Deus estivesse com eles, não havia gigante ou muro que pudesse impedi-los. E ao confiar no Senhor, vimos que Deus deu a vitória ao seu povo. E é exatamente isso que precisamos lembrar em nossos momentos de incerteza e dificuldade. Quando o medo e as dúvidas se levantam, devemos fazer como Josué e Calebe, confiar nas promessas de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Quando colocamos nossa fé em ação, o impossível começa a se tornar possível e a vitória se torna uma realidade. Passando para o Novo Testamento, encontramos em 2 Coríntios 10:5 um versículo desafiador. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Aqui, Paulo nos ensina que, enquanto seres humanos, nossas mentes são constantemente desafiadas e invadidas por pensamentos negativos, temores, dúvidas e tentações. A batalha espiritual muitas vezes começa na nossa mente. Pensamentos de fracasso, medo, condenação e insegurança podem tomar conta de nós, tentando nos afastar da verdade de Deus. Paulo, porém, nos chama a tomar controle desses pensamentos, a submetê-los à obediência a Cristo. Isso significa que quando pensamentos negativos ou destrutivos surgem em nossa mente, devemos confrontá-los com a verdade de Deus. Em vez de aceitar os pensamentos de derrota, podemos escolher meditar nas promessas divinas e em tudo o que Deus diz sobre nós. A palavra de Deus é poderosa para renovar nossa mente e transformar nossos pensamentos. E ao fazer isso, passamos a viver conforme a vontade de Deus, não de acordo com os padrões do mundo. Finalmente, chegamos a um dos versículos mais poderosos do Novo Testamento, em 2 Coríntios 5:17, que nos traz uma promessa extraordinária. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Essa verdade nos lembra que, em Cristo, somos completamente transformados. Independentemente do nosso passado, das nossas falhas e erros, ao nos unirmos a Cristo, recebemos uma nova identidade e um novo propósito.
O apóstolo Paulo, que outrora perseguiu a igreja, tornou-se um exemplo vivo do poder transformador da graça de Deus. A graça de Deus não só perdoa os nossos pecados, mas nos transforma radicalmente. Em Cristo, a nossa velha natureza é crucificada e nós nascemos para uma nova vida. Isso não significa que não enfrentaremos mais dificuldades, mas que, ao sermos novas criaturas em Cristo, temos um novo poder para enfrentar as adversidades. A graça de Deus nos capacita a viver de uma forma que honra a Ele e que traz paz e alegria para as nossas vidas. Agora, convido você a se unir a mim em oração, para que essas verdades da Palavra de Deus se tornem realidade em nossas vidas. Vamos orar. Oremos, Senhor Deus, obrigado por essa palavra que ilumina nossos corações, que ela encontre um terreno fértil em nossas vidas, transformando-nos e nos capacitando a viver conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a vencer o mal com o bem, a honrar as autoridades que o Senhor colocou em nossas vidas e a confiar em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a Tua graça nos encha de amor e alegria, lembrando-nos sempre de que somos novas criaturas em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Instruções Milenares para continuar acompanhando reflexões edificantes para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.